Olá pessoal, meu nome é Edmar Augusto Vieira, tenho formação em Economia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, com especialização em mestrado pela UFMT. Sou natural de uma pequena cidade da zona da Mata Mineira, uma região de Mata Atlântica preservada, onde pode se respirar um ar puro, beber água limpa na fonte e ver o céu azul o ano todo. Bem, vamos então falar um pouco da nossa experiência. A minha primeira experiência interessante como gestor governamental foi o Programa de Apoio à Gestão Municipal, o PAM, executado em 2002 e 2003, salvo engano. O PAN tinha como fonte de financiamento o Fundo de Desenvolvimento Municipal chamado FADEM, cujo recurso era originado da amortização de dívida dos municípios para com o governo de Mato Grosso. Acho que nenhum outro programa mobilizou tantos gestores ao mesmo tempo, pelo menos nas atividades de campo. E a nossa carreira chegou a tempo para dar os últimos retoques no desenho e na estratégia do programa. O interessante nessa experiência é que tínhamos que passar uma semana dentro da prefeitura, conduzindo oficinas de planejamento participativo para identificar problemas, priorizar problemas e elaborar um plano de ação para resolvê-los. E o recurso seria repassado ao município em observância deste plano de trabalho pactuado. Para nós, que tínhamos entrado muito recente no serviço público, era um desafio e tanto, mas também uma excelente oportunidade para conhecer melhor o Estado na perspectiva de outros atores. Infelizmente, acho que essa perspectiva do gestor como tutor de metodologias de planejamento participativo foi se perdendo. Nós substituímos o processo de planejamento pelo formulário de planejamento. Outra experiência interessante que eu gostaria de relatar aqui foi um trabalho sobre reforma administrativa que eu dividi com a colega Ianê, pelo menos na área técnica, né? Havia uma portaria que instituía um grupo de trabalho do qual participavam os titulares dos principais órgãos sistêmicos, mas o braço, o trabalho técnico mesmo, ficou por mim e para Ianê tocar. Era uma demanda direta do governador Blairo Maggi, que com o objetivo de racionalizar a estrutura administrativa do Poder Executivo. Isso envolvia mexer com o setor estatal que ainda existia no Estado na época, criar ou extinguir ou fundir órgãos, melhorar o desempenho da área sistêmica, da área meio do Estado, através de estruturas e carreiras mais adequadas para essa finalidade, dentre outras coisas. Bem, finalizado o trabalho, no nível técnico, eu e a Ney, entregamos cada um o respectivo relatório para os titulares da pasta da época, para que eles analisassem e tomassem as providências, os encaminhamentos necessários. Para surpresa nossa, o documento foi vazado para a imprensa antes mesmo de passar por ajustes e análise do nível estratégico, gerando uma grande crise no governo na época. A consequência disso é que eu e a minha colega Ianê fomos responder a uma sindicância para apurar a responsabilidade desse vazamento. Bem, a sindicância foi encerrada sem nenhuma conclusão, ou então chegar a alguma conclusão inconveniente, que acharam melhor fechar a sindicância como trabalho inconcluso. Mas essa experiência acabou depois dando frutos em outras revisões de processo administrativo do Estado, de carreiras e assim por diante. Também tratava dos assuntos, já alertava para os assuntos da Previdência naquela época, necessidade de racionalizar a área sistêmica, as quantidades de cargos que existiam, profissionalizar as carreiras
e assim por diante. Foi um trabalho bastante extenso e acredito que tenha valido a pena, apesar desse dissabor de ter que responder a uma sindicância. É isso aí. Uma outra experiência interessante que eu tive foi com a elaboração de estudos e indicadores, cobrindo áreas como pobreza e desigualdade, mercado de trabalho, segurança e educação. Eu passei a dedicar a esses temas em função do meu mestrado que eu fiz na UFMT, e o trabalho de conclusão do mestrado eu abordei principalmente pobreza e desigualdade e também políticas públicas voltadas para esse público. Cheguei a elaborar alguns algoritmos em Excel para trabalhar com esses grandes volumes de dados, principalmente PNADs, né? E acabei dominando um pouco essa técnica de microdados, que depois eu acabei usando também na educação, principalmente com o censo escolar e com a Prova Brasil. Eu acho que eu elaborei em torno aí de 20, 25 estudos técnicos, se não me falha a memória. 4 desses estudos foram usados no programa de governo do candidato Mauro Mendes, para surpresa minha. Teve até um colega que perguntou se eu estava participando do governo, da equipe de apoio da campanha, né? Mas na verdade eram só os artigos meus, os estudos meus que estavam sendo utilizados. Tive um outro que foi publicado no site do IPEA sobre pobreza e desigualdade, e um outro estudo interessante que era uma análise da situação do professor, do mercado de trabalho e do professor, né? Ele chamava Salários no Mercado de Trabalho e na Educação, quanto vale um professor, e acabou sendo publicado também no site do Todos pela Educação. Na época eu até recebi um e-mail do presidente da entidade, eu esqueci o nome agora. Enfim, além desses efeitos, acabou gerando para mim outros tipos de demanda, por exemplo, participar de debates, apresentar palestras em universidades e encontros, fóruns com essas temáticas abordadas. Uma delas foi um estudo que eu fiz sobre mortes por causas violentas, que acabou gerando um convite para participar de um telejornal da tarde numa emissora de televisão local. Também agora não me lembro qual, mas acho que é um jornal de meio-dia. Então acredito que também valeu a pena, porque vem todo um universo que é ligado ao planejamento e à gestão pública, de políticas públicas, né? Com essa temática de indicadores e estudos, que é um dos papéis da nossa carreira. Mas eu acredito que a experiência mais recente foi uma das mais impactantes, pelo menos para a minha atuação como gestor e também como questão até pessoal. Foi a elaboração e a implementação do sistema Entregas MT. Esse sistema começou a ser concebido quando eu recebi na minha mesa na CEPLAN uma demanda da SECOM para sistematizar todas as entregas de governo, que era uma demanda necessária sempre que o governo se deslocava até determinado município. Aí ele precisava de saber o que está programado, o que está desenvolvido, o que já foi feito naquela localidade. E o gabinete do governo tinha uma enorme dificuldade para dispor dessas informações. Mas para frente eu entendi que os nossos sistemas de processos de planejamento, que possuem um foco muito contábil financeiro, além de outras causas, eles não conseguiam dar respostas a essas demandas. Então o gabinete, a Casa Civil e a área de comunicação, eles não conseguiam ter acesso às entregas de todos os órgãos de forma rápida, confiável e de forma completa, né? Sempre havia lacunas, dificuldade de sistematizar, de organizar e dispor disso. Então eu fiz um scope inicial baseado em 6 perguntas fundamentais: o que o governo entregou, onde entregou, quanto é envolvido nessas entregas em termos físicos e financeiros,
a temporalidade, né? Quando os atores, os parceiros com quem o governo pôde contar para realizar as entregas e para quem ele fez as entregas quando for possível especificar. Inicialmente eu elaborei um sistema em Excel, apresentei na época para a Regiane, o Arnaldo também contribuiu para sancionar a ideia e eles acharam por bem implementar isso através de uma equipe da TI. Então, em 2015, nós trabalhamos nisso, né, conjuntamente com a equipe, através lá da Coordenadoria de Avaliação. Né. Mais para frente, o projeto acabou sendo descontinuado devido a outras prioridades para a área da TI. Né. Então, eu acabei assumindo um pouco esse projeto como um projeto pessoal. Na verdade, foi isso. Comecei a estudar linguagem Java, banco de dados, HTML e outras coisas do gênero, e comecei a arriscar os primeiros códigos. Já no fim de meados de 2017, eu tinha alguma coisa para mostrar nessa área. E, para surpresa minha, a Casa Civil voltou a demandar um sistema com esse teor, né? Novamente preocupada com as entregas de governo e que tinha uma finalidade política, inclusive, né? E aí, daí para frente, o sistema passou a ter um patrocínio mais forte da alta direção e a gente foi aos poucos finalizando até chegar onde ele se encontra hoje. Hoje o Entregas está institucionalizado com quase 3 bilhões de reais em investimento informado. Nós o apresentamos primeiramente ao Mauro Carvalho, que era o secretário da Casa Civil. Na mesma hora o Mauro Carvalho convidou o governador para participar, isso não estava previsto. O governador gostou muito do projeto, disse que era para a gente implementá-lo o mais rapidamente possível, fazer um teste na SEDUC e na Sinfra e voltar em 2 semanas com os resultados. Daí, em pouco tempo, nós já tínhamos um decreto publicado, uma instrução normativa, e hoje o governador ele envia diretrizes diretas através do GAT, que tem garantido uma implementação mais satisfatória da ferramenta. E há pouco tempo nós inscrevemos essa iniciativa no concurso, no Fórum Brasil Central, e a gente obteve a 3ª colocação lá, com o sistema entregas na categoria gestão pública. Então eu acredito que essa tem sido também uma boa experiência. Foi um trabalho de inovação, porque até fora da minha área de atuação, mas eu acredito que valeu a pena. É isso aí.